Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma continuação aí das videoaulas práticas de ossos de membro superior e esta videoaula é a parte 2, onde nós vamos trabalhar especificamente em relação ao osso húmero, que é o osso do braço. Então nesta videoaula eu vou trabalhar com vocês todos os acidentes ósseos importantes aí para vocês saberem do osso húmero, bem como vamos trabalhar aí a articulação que o húmero faz tanto com o osso escápula, tá? Com o osso escápula, formando então aí a articulação escápulo-humeral, né? Escápulo-humeral, como também depois nós vamos trabalhar com a articulação que ele faz com o osso ulna, certo? E com o osso rádio. Na verdade, a articulação que o húmero faz com o osso ulna é uma articulação direta, verdadeira. A articulação que ocorre entre o osso húmero e o osso rádio é somente o contato que ocorre da cabeça do rádio, da cabeça do rádio com a fossa radial, e com o capítulo aqui do osso húmero. Ok? Então o osso húmero, pessoal, aqui, como nós podemos observar aqui, vou mexer um pouquinho a câmera aqui para vocês visualizarem. Então, como nós podemos observar aqui, nós temos o osso escápula, tá? O osso escápula aqui, a cavidade glenoide e a articulação do osso húmero, Então, a cabeça do osso húmero articulando-se com a cavidade glenoide da escápula. O osso húmero, ele é um osso classificado quanto à forma como longo, tá? Então, basicamente, os ossos longos estão localizados nos membros, tanto superior quanto inferior, tá? Os únicos ossos dos membros superior e inferior que não são classificados como longos são os ossos do carpo e os ossos do tarso, Do carpo e do tarso. Os outros ossos, ou seja, os ossos do metacarpo, as falanges da mão, os ossos do metatarso e as falanges do pé são classificados também como ossos longos. E no membro superior nós temos o húmero como um osso longo, nós temos o rádio e a ulna como um osso longo também, ok? Então aqui iniciamos esse vídeo mostrando aqui no nosso esqueleto como que ocorre então a articulação do osso húmero com a nossa escápula. Bom, pessoal, então aqui nós temos o osso húmero, tá? Lembrando que este osso húmero é um húmero do lado direito, ok? Do lado direito. E aqui nós temos um osso húmero do lado esquerdo, tá? Claro, obviamente o tamanho está diferente porque os dois não são do mesmo esqueleto, tá certo? Então aqui eu estou observando ele como se fosse em mim, tá? Na posição anatômica direito e esquerdo, mas se nós invertermos, tá? Então aqui nós temos o osso direito e o osso esquerdo, tá certo? Muito bem, vamos então analisar, e estudar aqui o nosso osso húmero isoladamente, tá? Lembrando que tudo que eu mostrar aqui no direito, nós temos no outro osso. E obviamente depois eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem para reconhecer aí o lado do osso, tá? Bom, primeiramente, a primeira coisa que eu sempre gosto de trabalhar com os meus alunos e orientar os meus alunos é o seguinte: como é que você vai fazer para estudar os acidentes ósseos do húmero de uma maneira fácil, prática, didática e sequencial? Bom, eu sempre gosto, sempre oriento os meus alunos a começar primeiramente aqui na epífise proximal, tá? Então lembrando que aqui, daqui para cima, toda essa parte aqui é epífise proximal. Aqui no meio nós temos a diáfise, que é o corpo, tá? E depois aqui embaixo nós temos a epífise distal. Então eu sempre gosto de começar com a epífise proximal, passo para a diáfise e depois nós vamos para a epífise distal.
E sempre também começando como? Analisando a face anterior do osso, a parte anterior do osso, e depois a gente vai analisando a parte posterior do osso. Tudo bem? Bom, pessoal, então quando nós observamos aqui, né, o osso húmero, tá? Começando então aqui, deixa eu só focar um pouquinho melhor aqui a câmera. Olha, aqui tá legal. Bom, observando então aqui a epífise proximal, a primeira coisa que a gente consegue observar é essa parte arredondada aqui, ó, tá? Essa parte arredondada é chamada cabeça do húmero, ok? Então, essa parte arredondada é a cabeça do húmero, tá? É essa parte, essa cabeça do húmero aqui, ó, tá vendo? Que ela é bem arredondada, ó, tá? Ela é bem arredondada, ó, certo? Essa cabeça do húmero é a que vai se articular com a cavidade glenoide lá da nossa escápula, ok? O que eu sempre falo para os meus alunos? Sempre quando nós temos um acidente ósseo denominado de cabeça, automaticamente, logo em seguida, né, dessa cabeça, nós vamos ter um estreitamento, tá? Então aqui nós temos a cabeça, ó, certo? Toda essa parte arredondada aqui é a cabeça, só que você observa que essa parte aqui, ó, ela é um pouco mais estreita, certo? E esse estreitamento, ele se segue, ó, circundando toda a cabeça, né? Toda a cabeça aqui do nosso húmero, ok? Esse estreitamento aqui, nós denominamos de colo anatômico, ok? Então nós temos a cabeça, que é a parte arredondada, ó, toda essa parte arredondada aqui é a cabeça, e logo em seguida nós temos um estreitamento denominado de colo anatômico, tá? Se nós observarmos ainda na epífise proximal, ok? Numa vista anterior do osso, nós vamos ter essa elevação aqui, ó, essa elevação, e vamos ter uma outra elevação aqui, ó. E eu sempre oriento os meus alunos o seguinte: cada elevação dessa é denominada de tubérculo, ok? Tubérculo. O que acontece? Nós temos que analisar que um tubérculo ele vai ser menor, ó, tá? Ele vai ser menor, e o outro tubérculo ele vai ser maior. Mas esse menor e maior é em relação ao quê? À largura e não ao comprimento, ok? Então, se nós analisarmos, ó, nós temos aqui o tubérculo menor, que a largura dele é pequena, e aqui, ó, mais na parte posterior, pegando desse sulco até aqui a parte de trás, ó, nós temos toda uma elevação, ó, que é denominada de tubérculo maior. Ok? Então, na epífise proximal, nós temos aqui tanto o tubérculo menor como o tubérculo maior, tá? Lembrando que o tubérculo menor ele é mais anterior e o tubérculo maior ele é mais lateral e mais posterior, tá certo? Entre os dois tubérculos, pessoal, nós vamos ter um sulco, tá? Este sulco aqui, ó, esse sulco que passa entre os dois é chamado sulco intertubercular, ok? Por quê? Ele fica entre os dois tubérculos, tá certo? Então, sulco intertubercular. Além disso, né, ainda na epífise proximal, tá? O que nós podemos observar? Então, nós já observamos a cabeça, nós já observamos o colo anatômico, nós já observamos o tubérculo menor, o sulco intertubercular e o tubérculo maior, tá? Agora, lembra que eu falei que aqui logo abaixo da cabeça nós tínhamos o colo anatômico. Se nós observarmos aqui, ó, toda a epífise proximal, ela é volumosa, ok? Quando termina a epífise proximal, ele vai fazer um outro estreitamento aqui para começar o quem? O corpo.
Esse estreitamento abaixo da epífise proximal está aqui, eu tenho um outro estreitamento aqui que vai começar o corpo. Esse estreitamento aqui é chamado colo cirúrgico do úmero. Bem aqui, ó. Colo cirúrgico do úmero. Tá? Por que ele é chamado colo cirúrgico? Quando precisa se fazer um procedimento cirúrgico, né, para troca, né, vamos supor aqui da epífise proximal por uma prótese, é aqui que o ortopedista ele vai fazer então o corte, tá? Então é aqui que ele vai operar. Então aqui é o colo cirúrgico do úmero, ok? Bom, nós vamos vir aqui agora para o corpo, tá? Ó, então toda essa parte aqui, ó, é o corpo. E lembrando que eu estou observando numa vista anterior o nosso úmero, tá? Ó. Então eu estou vendo aqui numa vista anterior o nosso úmero. O que eu consigo observar? Se eu virar ele um pouquinho, eu estou observando a parte lateral dele. E aqui na parte lateral, vamos ver se vai dar para vocês enxergarem. Deixa eu só mexer um pouquinho na câmera aqui. Aqui, ó. Aqui na lateral vai existir uma elevaçãozinha, ó. Vamos ver se vai dar para vocês observarem, ó. Aqui na lateral tem essa elevação aqui, ó. Essa elevação é chamada tuberosidade deltoídea. Porque aqui nessa tuberosidade deltoídea é onde vai se inserir o tendão distal do músculo deltoide, tá? O músculo do ombro. Então, olha só, aqui eu estou observando a lateral do osso. E aqui, ó, essa elevação é a tuberosidade deltoide, tá? Lembrando que ela vai ficar bem na lateral do osso. Aqui a parte anterior, na lateral, nós temos a tuberosidade deltoide. Agora nós vamos para a epífise distal, ok? Epífise distal. O que nós conseguimos enxergar na epífise distal, observando numa vista anterior, tá? Na epífise distal, a primeira coisa que a gente consegue observar é que aqui, ó, existe um buraquinho, uma fossa. E aqui existe uma outra partezinha um pouco mais funda, que também é uma fossa. Essa fossa ela é um pouco mais rasa, um pouco menor do que essa. Tá? Essa fossa menor eu vou chamar de fossa radial. Tá? E essa fossa um pouco maior eu vou chamar de fossa coronoidea. Então olha só, a fossa menor, mais rasa, é chamada de fossa radial. E essa fossa um pouco maior é chamada de fossa coronoide. O que nós podemos observar? Aqui na parte mais inferior da epífise distal, nós temos dois acidentes ósseos. Nós temos um acidente ósseo que ele é uma bolinha. Ó. Ele é uma bolinha mesmo. Essa bolinha aqui, ó. Certo? Isso aqui eu chamo de capítulo. E nós temos uma elevação aqui que separa. Essa elevação aqui, ela separa, ó, essa elevação, ela separa o capítulo, que é mais lateral, dessa outra parte aqui, ó, tá? Dessa outra parte. Aqui encaixa um dedo certinho, ó. Aqui encaixa um dedo certinho, tá? Esse outro acidente ósseo que nós temos aqui é chamado tróclea. Então, olha só, aqui nós temos o capítulo, que é uma parte arredondada, e aqui nós temos a tróclea, ok? E aí, assim, ó, em cima da tróclea, nós temos a fossa coronoide. Em cima do capítulo, nós temos a fossa radial, ok? Ainda observando numa vista anterior, nas laterais, né, de cada lado, nós vamos ter uma ponta. Só que essa ponta aqui é maior, ó. Essa ponta é um pouco maior do que essa ponta aqui, ó. Cada ponta dessa, cada elevação dessa,
é chamada epicôndilo. E automaticamente esse epicôndilo que é maior, eu vou chamar de medial, porque ele vai ficar voltado mais aqui, ó, para o meio, tá? Mais medial, mais lateral, tá? Então, esse ossinho que você sente aqui, ó, esse ossinho que você sente aqui, quando você, aqui, ó, esse ossinho, quando você apoia o cotovelo aqui, né? Não assim, ó, não o cotovelo assim, meio de lado, tá? Quando você está digitando alguma coisa, você está apoiando esse ossinho aqui, ó, esse ossinho, que é isso aqui, é esse aqui, epicôndilo medial, ele é o maior, e o outro é o epicôndilo lateral, que é menor, tá? Se a gente observar o osso húmero desse jeito, tá? Lembrando que a cabeça do húmero tem que ficar para o meio, que é medial. Olha aqui como é maior, ó. Então é só você seguir a reta. A cabeça do húmero é medial. O que tiver na reta é medial. Epicôndilo medial. E a gente observa que o epicôndilo medial ele vai ser maior. Já o epicôndilo lateral ele é menor. Ok? Então aqui nós temos a tróclea. Aqui nós temos o capítulo. Em cima do capítulo nós temos a fossa radial. Ó, fossa radial. Em cima da tróclea nós temos a fossa coronoide. E atrás, na parte posterior desse osso, existe uma única fossa bem grandona, bem mais funda, tá? Ó. Essa fossa é chamada fossa do olecrano, ok? Fossa do olecrano, que é na parte posterior da epífise distal do húmero. Aqui ainda a gente consegue observar uma parte, ó, da tróclea. Então a tróclea, ela começa aqui atrás, ó, ela passa aqui por baixo, ó, e vem aqui na frente, ó. Tudo isso aqui é a tróclea. O capítulo, ele fica somente aqui, ó. O capítulo vem só até aqui, ó. Ó, o capítulo, ele vem só até aqui. Daqui para trás eu não tenho mais o capítulo. Então o capítulo é só essa parte arredondada aqui, ó. E o restante aqui é a tróclea, ok? O que mais que a gente pode observar ainda na epífise distal? Vejam que aqui eu tenho o epicôndilo medial, que é maior. Aí eu tenho uma borda subindo aqui, ó, essa bordinha subindo aqui. O mesmo vai acontecer aqui no epicôndilo lateral, que eu tenho uma outra bordinha subindo aqui, ó. Cada borda dessa é chamada crista supraepicondilar, ok? Crista supraepicondilar. E automaticamente elas vão receber o nome de acordo com o epicôndilo que ela está. Então olha só, se aqui eu tenho o epicôndilo medial, essa crista aqui em cima vai se chamar crista supraepicondilar medial. Se aqui eu tenho o epicôndilo lateral, essa crista aqui eu vou chamar de crista supraepicondilar lateral. Tá, ó. Crista supraepicondilar lateral, crista supraepicondilar medial. Ok? Pessoal, com isso a gente termina aí os acidentes ósseos do osso húmero, tá? E para finalizarmos este osso húmero, o que eu quero passar para vocês? Como que você vai reconhecer se esse osso húmero é direito ou é esquerdo? Bom, o que eu tenho que analisar? Na posição anatômica, tá? Na posição anatômica que é em você, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, ó, atrás, certo? Atrás da minha mão, beleza? Então, olha só, aqui, ó, certo? Vamos imaginar que esse furinho e a minha caneta seja o osso externo, seja a linha mediana do meu corpo, tá? E olha que interessante, eu tenho aqui, ó, a escápula
direita, com a cavidade glenoide aqui. O que acontece? Para mim reconhecer o lado do húmero, a cabeça do húmero, ela tem que ficar voltada para o meio. Quem que é o meio? A minha caneta. Ela tem que ficar voltada para o meio. Então, primeira coisa que você faz, a cabeça do húmero é medial, voltada para o meio, certo? Outra coisa que você pode analisar para você reconhecer o lado. Aqui na parte posterior, lembra que eu falei que tem a fossa do olecrano, que é uma única fossa só maior? Essa fossa do olecrano tem que ficar voltada para trás. Então, olha só, a mesa é a parte posterior do meu corpo. Coloquei ele aqui, ó, tá? Então, o que acontece? A cabeça do húmero é medial e a fossa do olecrano aqui, ó, ficou para trás, posterior. Aí eu consigo dizer que esse osso é um osso direito e esse osso é um osso esquerdo. Observa as cabeças. Cabeça do direito para o meio. Cabeça do esquerdo para o meio. Tá? As fossas do olecrano eu não estou observando porque elas estão atrás. Olha aqui, ó. Elas estão para trás. Certo? Pronto. Aqui eu consigo observar. Então, para você identificar o lado do húmero, é simples. Coloca a cabeça voltada para o meio, ou seja, a cabeça do húmero é medial, e a fossa do olecrano é posterior. Tudo bem? Pessoal, então com isso chegamos aí ao final desta segunda parte de videoaula prática dos ossos de membro superior, aonde nós trabalhamos aqui com os ossos húmero, né? Com o osso húmero. Então nós passamos todos os acidentes ósseos da epífise proximal, da diáfise, da epífise distal, tanto numa vista anterior quanto numa vista posterior, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e aprendido sobre os acidentes ósseos do osso húmero, nesta videoaula prática. Desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima videoaula, parte 3 de ossos de membro superior, onde nós vamos trabalhar a una, o rádio e os ossos da mão. Um grande abraço a todos e até mais.